2, 3. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à Igreja do Senhor, a casa de Deus, local onde a igreja do Jardim Odete se reúne para adorar o Senhor, o Deus eterno. Irmãos, hoje é um dia de muita alegria por estarmos na presença de Deus. Hoje, aqueles que tiveram oportunidade de estarem em Suzano, onde participamos da ceia do Senhor, de um culto maravilhoso, e também da ordenação ao diaconato do nosso irmão Fernando Nascimento, nosso mais novo diácono. E foi uma bênção o culto e tinha bastante gente. Louvado seja Deus por isso. Passaremos agora, meus irmãos, nesse momento de culto. Eu peço que a igreja abra a palavra de Deus para fazermos a primeira leitura na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, irmãos, do verso 1 até o verso 9. Perdão, irmãos, capítulo 5, tá? Confundi aqui. Capítulo 5, só voltar um capítulo aí, do verso 22 até o capítulo 6, verso 4, tá bom? Então, Efésios 5, 22 até Efésios 6, verso 4. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, toda a reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus que assim nos ensina através do apóstolo Paulo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Eu comecei lendo esse texto porque o texto que nós iremos expor hoje em Pedro fala justamente sobre relacionamento do círculo familiar, específico do homem e da mulher, do marido e da esposa. Então, esse texto de Paulo aqui é um texto paralelo ao que nós vamos ver de Pedro, e
vocês vão perceber que as instruções são as mesmas. A doutrina é a mesma, porque é um só Senhor, é o autor da Bíblia, somente o Espírito Santo. Essa não é a palavra do homem, essa não é uma imposição humana, mas a santa e gloriosa palavra de Deus, que nos instrui na verdade e nos guia no nosso caminho. Que Deus seja louvado por isso. Oremos, meus irmãos. Ainda sentados, feche seus olhos nesse momento e abaixe a sua fronte diante daquele que tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória e todo louvor. Oremos. Peço para que a nossa irmã Rosa faça essa oração, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, Pai, mais uma vez aqui na tua casa, para te adorar, Senhor, essa noite, para te exaltar, te dizer, reconhecendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é grande, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração. Por isso, Senhor, devemos confiar somente em Ti e entregar no teu altar, Pai, as nossas vidas, Pai, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Continue abençoando, Senhor, a tua igreja, santificando a mente e o coração do Teu povo, da Tua adoração e do Teu louvor na face da terra, seja a Tua igreja e o Teu povo, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos já pelo perdão dos nossos pecados, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Em resposta, irmãos, a Deus, a palavra dele nos coloca de pé. Vamos louvar o Senhor com o hino 116, União com Deus. Peço que a igreja, aqueles que puderem, lógico, queiram se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com esse hino 116, União com Deus. Meu Deus.
permissão, peço que a igreja abra a palavra de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1. Iremos ler do verso 5 ao verso 10. É o mesmo texto que lemos hoje pela manhã, mas esse texto é muito importante. Vamos ler novamente. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Eu convido a igreja para lermos alternadamente. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Quem estiver sem Bíblia, também está sendo projetado o texto. Leamos então alternadamente o texto sagrado que nos ensina. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, nos ensinar que só há perdão para o pecador em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que nós vamos invocar nesse momento. É Ele que nós vamos clamar, pedir para que Ele nos purifique, nos lave, tire de nós tudo que não presta, tudo aquilo que desagrada a sua santidade. Então, nesse momento, você terá a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus. Faremos então, meus irmãos, alguns momentos de oração silenciosa e depois estaremos sendo dirigidos numa oração audível pela nossa irmã Raimunda, que está aqui conosco esta noite. Então, primeiro, uma oração silenciosa, cada um fale com Deus, confessando seus pecados ao Senhor, crendo que Ele tem poder para nos perdoar. E depois, então, a irmã Raimunda quebrará o silêncio, irá nos dirigir numa oração de confissão e de agradecimento pelo perdão. Oremos. Irmãos, nós faremos agora um momento de cânticos, de adoração ao Senhor.
Mas antes, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao 8. Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao verso 8. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. E após a leitura, eu peço que os irmãos da equipe de cânticos venham à frente para louvarmos o Senhor com 2 cânticos. E os irmãos estarão também louvando o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Os irmãos podem vir à frente. E durante a execução dos cânticos, os irmãos terão a oportunidade e o privilégio de ofertarem e dizimarem na casa do Senhor. Que Deus muito os abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Peço para a igreja se colocar de pé, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor. E após esses momentos de cânticos, o nosso irmão Mateus estará fazendo uma oração de gratidão a Deus pela provisão do Senhor.
Te ofertamos o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa boa vontade e nos derramamos na sua presença. E também queremos te louvar, Pai, de forma humanitária, fazer o seu reino, Pai, cada vez mais bem visto, alcançando com boas obras, com templos. E mesmo sabendo que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, nós queremos ofertar em tudo, Pai, de forma integral, as nossas vidas financeiras, tempo e adoração. Nós nos dirigimos a Ti, confiados na obra de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar? Peço que a igreja de Cristo abra a palavra de Deus para a nossa exposição da palavra, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Lembrando os irmãos que estamos expondo toda a epístola do apóstolo Pedro, e hoje é a vez dessa perícope, do verso 1 ao verso 7. 1 Pedro, verso 1 ao verso 7, a palavra do apóstolo para as mulheres, para os homens e para também os relacionamentos conjugais, né? Então, como nós expondo todo o texto, versículo por versículo, nós não podemos, de forma alguma, ignorar esse trecho tão importante da palavra de Deus. Peço que os irmãos leiam com atenção a palavra de Deus que assim nos ensina. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparado de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós nos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Precisamos, carecemos, necessitamos da Tua iluminação, da Tua direção, ó Deus. O Senhor fale conosco, fale com o Teu povo, fale com cada um, Senhor Deus, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor, da maneira que lhe apraz. Que possamos, Senhor Deus, ter nossas mentes iluminadas para a glória do Senhor. Que o Senhor use o Teu servo, me dando capacidade e também, Senhor Deus, a intrepidez necessária para falar da Tua palavra, do Teu Evangelho. Mas no nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele estabeleceu um padrão para o casamento. O casamento é uma invenção de Deus. Deus criou o homem, depois criou a mulher e uniu esse casal. Então foi Deus que estabeleceu o casamento, foi Deus que fez o casamento de Adão e Eva. Deus estabeleceu esse padrão para a raça humana, homem e mulher.
Nesse relacionamento, ele estabeleceu funções e responsabilidades para cada um dos cônjuges. Isso é claro na Bíblia. Se nós somos crentes na Bíblia, crentes na palavra, devemos obedecer à vontade revelada do Senhor. Ele tem um papel para cada um dos cônjuges. E esse texto que nós lemos está tratando do relacionamento saudável entre um marido e uma mulher. Pedro aqui está dando as instruções necessárias para a mulher e também para o marido. Os irmãos devem saber que a igreja, nesse período que a carta foi escrita, ela estava passando por perseguição, estava passando por provações, vivendo como peregrinos que sois, Pedro vai dizer. Eles estavam vivendo como peregrinos de cidade em cidade. Não podiam ficar muito tempo no local que se levantava a perseguição. Eles tinham que sair dali e se mudar. E muitos haviam perdido seus bens, as suas propriedades. E com certeza, irmãos, muitas famílias eram profundamente atingidas. Imagina você, uma família cristã nesse período, que tem que se mudar de cidade em cidade por causa de perseguição, perdendo emprego, perdendo os seus bens, abalando a família. E nesse contexto, muitos casais pagãos, olha só, e aí eles eram gregos e eram pagãos, mas aí um dos cônjuges, ou o marido, ou geralmente a mulher, se convertia à fé cristã, se convertia ao Evangelho de Jesus. E aí ficava aquele casamento, a mulher crente, o marido não. Então, nesse contexto, meus irmãos, o marido incrédulo muitas vezes pressionava a sua mulher a abandonar a fé, porque ele não era crente, ele não entendia. Na ignorância espiritual, pressionava a mulher a deixar Cristo, deixar a fé, deixar a igreja, ou ele mesmo então abandonaria a mulher. Muitas vezes acontecia isso. É nessa conjuntura que Pedro vai trazer uma palavra apostólica para as mulheres, esse texto aqui. Pedro, ele também vai falar para homens casados, cristãos. Então tem uma palavra aqui para a mulher, mas também para o marido, para o homem. Então, depois de Pedro, quando a gente viu na semana passada, ele dá exortações e uma palavra para os escravos, de como eles deviam servir ao seu Senhor. Agora, Pedro, ele dá uma palavra para as mulheres e também para os homens casados. Então, eu dividi, meus irmãos, esse texto em duas partes. Do verso 1 ao verso 6, ele fala mais para a mulher aqui, é somente instruções para a mulher, do verso 1 ao verso 6. E o verso 7 é um verso comprido, mas apenas um verso para os maridos. Então a divisão ela é fácil de nós enxergarmos no texto. Mas nessas divisões eu coloquei algumas subdivisões que vai nos orientar melhor a entender esse texto da palavra de Deus. Vamos lá então. Primeiramente, deveres das esposas. Pedro começa tratando dos deveres das mulheres. Nós temos aqui bastante mulheres casadas que poderão colocar em prática os ensinamentos que temos aqui na palavra de Deus. Temos também crianças que ainda, lógico, nem pensam nisso, mas que um dia, com a graça de Deus, irão casar também. E também pessoas que, mesmo não sendo casada, pode ter um bom conselho para dar para as mais novas. Vamos ver então, meus irmãos. Primeiro dever da esposa cristã: ser submissa ao marido. É claro, o verso 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas. Pedro inicia o verso dizendo: igualmente submissas. Por que ele está falando igualmente? Por causa do texto anterior, quando ele diz para os escravos, no verso 18, vejam aí comigo, ele diz: servos, sede submissos com todo o temor
ao vosso Senhor. Olha só. E aqui agora ele fala para a mulher: mulheres, agora vocês igualmente sejam submissas aos maridos. E o texto, a palavra que Pedro usa aqui para submissão é a mesma que ele usa no verso 18. Então não tem nem como falar que é uma outra fala. Não, é a mesma palavra. Sede submissas. Isso parece assustar nos dias de hoje, você falar de submissão. Depois da Revolução Feminina dos anos 60, você falar isso hoje, em pleno século XXI, para o mundo soa estranho. O mundo não aceita isso. Eu trabalho com muitas mulheres que são professoras, diretoras, coordenadoras. Isso é estranho para quem não tem o conhecimento bíblico. Mas para vocês, mulheres, que temem ao Senhor, que são de Jesus, que foram lavadas, compradas pelo sangue de Cristo, para vocês não deve ser estranho. Para vocês tem que ser a boa doutrina do Senhor. É assim que Deus quer que vocês vivam, debaixo da autoridade do marido, submissas aos seus maridos. Mas vejam, aqui, portanto, Pedro fala da subordinação a uma criatura humana, mas especificamente no matrimônio. Ele exorta as mulheres a se submeterem aos seus maridos. E quando Pedro, irmãos, acrescenta a expressão igualmente, que ele fala aqui para as mulheres, é justamente aquela ligação que tem com o verso 18 aqui dos servos. Isso ficou bem claro. E Pedro, então, ele enumera as categorias de pessoas e os primeiros leitores, do capítulo 2, verso 13, ele diz, se você voltar, você vai ver, ele vai dizer o seguinte para as pessoas, os crentes: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então, primeiro ele fala para os leitores: vocês devem se sujeitar, se submeter às autoridades. Depois ele fala para os servos, no verso 18: sede submissos a vosso Senhor. Agora, no verso 1, ele fala para as mulheres: sede submissas aos maridos. Está vendo? A palavra submissão está aparecendo sempre aqui. E no verso 7, ele fala para os maridos, ele tem uma palavra para os maridos aqui, de como eles devem tratar a esposa. E no verso 8, que nós vamos ver na semana que vem, ele diz: finalmente, sede todos de igual modo, ou de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes. Humildade. Então é uma palavra geral que Pedro está dando, mas nessa noite veremos especificamente aqui para os casais, para a mulher e para o marido. Vejam só, irmãos, a submissão exigida aqui é para o marido, não somente para o marido crente, mas também para o marido incrédulo, porque o texto deixa muito claro isso. Porque se seu marido ainda não obedece à fé, ele seja ganho pelo seu testemunho. A ideia é essa. Então, algumas pessoas podem pensar que a submissão da mulher deve ser somente se o marido for crente. Meu marido é crente, então não se submeter. Não, irmãos, a palavra se o marido ainda não obedece à fé, ele tem que olhar para você como uma mulher que é temente a Deus. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher que obedece, uma mulher que se comporta, que dá bom testemunho. E olha, Pedro ele diz que o marido incrédulo pode se chegar à fé ao observar o bom procedimento e o temor da esposa crente. Eu já vi muitos testemunhos, gente, de mulheres crentes que levaram não só o marido, mas também os filhos e parentes para a casa do Senhor. Deus chama a esposa cristã a mostrar amor, obediência ao seu marido descrente, de modo que ele possa ver nela um retrato do amor de Cristo pela igreja. Ele tem que enxergar o Evangelho através da sua vida. A submissão da mulher ao marido deve ser naquilo que é legítimo. Isso é importante falar.
eu tenho que me submeter de forma cega. Não. A palavra de Deus não põe limites. A submissão da mulher ao marido deve ser naquilo que é legítimo, que é correto, que é lícito. Vou dar um exemplo. O marido pede para a mulher mentir. A pessoa está querendo te cobrar lá, você fala para ele lá que eu não estou em casa, não sei, fala para mentir. Pede para a mulher mentir, manda a mulher mentir. Ela tem que ser submissa nesse caso? Não, porque não é algo lícito. Então, meus irmãos, a submissão ela não é cega, ela não é de forma absoluta, porque nós temos uma lei maior, que é a palavra de Deus. Naquilo que tiver lícito com a palavra de Deus, sim, a mulher precisa ser submissa. Mas aquilo que contraria a palavra de Deus e que fere os princípios bíblicos, a mulher tem a obrigação, o dever de desobedecer. Nesse caso, não tem que ter submissão quando o marido quer usar dessa autoridade para pedir para a mulher praticar coisas ilícitas. Ficou claro? A submissão, ela não é absoluta nesse sentido, mas somente naquilo que é legítimo. Então, a primeira lição que aprendemos dos deveres das mulheres é ser submissa. Tá? Para ser submissa, irmãs, é necessário uma boa dose de humildade. Mulher que não é humilde não consegue cumprir esse mandamento. Ser humilde, entender que a palavra de Deus orienta nesse sentido, orar a Deus, ter a graça do Senhor ali com você, para que você possa então cumprir essa palavra. O segundo dever que Pedro diz para as mulheres aqui é que elas devem se adornar com modéstia. Verso 3, 4. O verso 3 e 4 diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro ou aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui o apóstolo Pedro exorta as mulheres a não serem tão vaidosas. A ideia aqui é o excesso. Que não seja esse excesso que chame a atenção, que não seja isso a sua marca, o exterior, mas que seja o interior, como ele diz aqui. Isso é agradável a Deus. Ele fala do adorno exterior, como penteados, enfeites, joias, vestidos caros. Ele dá um exemplo aqui, frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, essas coisas que chamam a atenção. Pedro aqui, irmãos, não tinha intenção de condenar toda sorte de ornamento, tá? Mas o mal da vaidade, ao qual as mulheres muitas vezes se sujeitam. É essa palavra, nessa direção que ele está dando. Então, é preciso levar em conta duas coisas no vestuário. Quando você for se vestir, se maquiar, fazer cabelo, fazer qualquer coisa, você leva em consideração duas coisas: utilidade e a decência. Essas duas coisas têm que estar na sua mente. É útil? É necessário? É decente? Então, que isso seja, o seu exterior. Essas coisas são importantes. O verdadeiro adorno e a verdadeira beleza da mulher deve estar no coração, onde não se perde, onde não se acaba, onde não se esvai. Um espírito manso, ele diz aqui, e tranquilo e delicado, que segundo Pedro tem muito valor diante de Deus. Você quer agradar a Deus? Olha o que Deus dá valor. Ele dá valor ao espírito manso e tranquilo, e não a excessos de vaidade. É preciso, irmãos, irmãs, não importa o ser humano exterior, mas o oculto, o interior. Essa mulher que
tem sua verdadeira natureza no seu interior e é um espírito manso e tranquilo, esse sim Deus dá grande valor. O que conta não é a avaliação que o homem faz, mas a avaliação que Deus faz do seu interior. Pedro emprega o termo de grande valor para Deus. Aí no verso, Pedro ele diz isso no verso 4, que é de grande valor diante de Deus. Quando ele fala o que? Das qualidades interiores de um espírito manso e tranquilo que a mulher deve sim desenvolver. Espírito manso e tranquilo, né? Não espírito briguento, não espírito ranzinza, que está sempre em guerra, mas não, um espírito manso, que quando fala, acalma o marido, quando fala, acalma a casa. É isso que Pedro está exortando as mulheres a desenvolverem. Ele diz que isso é grande valor diante de Deus. Então, irmãs, primeira coisa, primeiro dever, ser submissas ao marido. Segundo, se adornar com modéstia. Terceiro, se espelharem no exemplo de mulheres da antiguidade, mulheres santas, mulheres modestas. Versos 5 a 6. Pedro diz: assim foi, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Pedro ele dá o exemplo das mulheres da antiguidade nesse momento aqui, mas não é qualquer mulher. Ele fala que elas eram santas. Pedro, ao dizer que elas eram santas, não quer dizer que elas eram perfeitas, tá? Não é isso que ele está dizendo, mas ele está se referindo ao relacionamento que elas desfrutavam com Deus, ao relacionamento que elas desenvolveram com o Senhor, um espírito manso, tranquilo, submetendo aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido. Isso era precioso diante de Deus. Então ele está dizendo, mulheres, para a geração aqui que recebeu a carta, olhem para trás, olhem para santas mulheres de Deus que fizeram isso. O adorno delas, a joia delas, a beleza delas era justamente o interior, como ele ensina aqui. Pessoas santas devem escolher como exemplo pessoas santas. Não deve se espelhar na nova moda que está acontecendo agora, uma mulher que está fazendo sucesso, que não tem nenhum compromisso com Deus. Não, olhe para as santas mulheres de Deus, independente das circunstâncias. Pedro também diz que elas devem seguir o exemplo de Sara. Olha o verso 6. Como fazia Sara, obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Se Abraão, meus irmãos, é o pai dos crentes, Sara é a mãe, porque ele diz que as mulheres devem se tornaram filhas de Sara, filhas da matriarca Sara, e Pedro cita o nome justamente dela como exemplo para as mulheres casadas da sua época. Então ele diz: Sara obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Em nossa cultura, nenhuma mulher casada chama seu marido de Senhor, né? Oh Senhor, Senhor Raimundo. Eu nunca vi isso. É muito difícil na nossa cultura hoje você ver mulheres chamarem seu marido de Senhor, né? Se ela o fizesse, seu marido seria um motivo até de riso diante da sociedade, né? Nossa, chama de Senhor, né? Mas Pedro, irmãos, está descrevendo a cultura de sua época passada, de uma época passada, na qual as mulheres chamavam o marido de Senhor, como uma forma de respeito. Então ele está passando esse princípio para elas. Olha, se espelhe em Sara, olha como ela era submissa a Abraão, como ela respeitava ele. Então ele está olhando para essa figura bíblica e dizendo para as mulheres: olhem o exemplo de Sara. Tá? Então esses são os deveres das mulheres que Pedro ensina nessa carta, que elas devem ser submissas. Nós vimos isso, Paulo também tem esse mesmo pensamento, que devem se adornar com modéstia, evitar o excesso, a vaidade, devem se espelhar no exemplo de mulheres
da antiguidade, que eram santas, que esperavam em Deus, né? Elas esperavam no Senhor e também seguirem o exemplo da matriarca Sara. Esse é o que Pedro tem para as mulheres. E aí no verso 7 vemos a palavra para os homens, os maridos. Então, vejam só no verso 7 os deveres dos maridos. Agora é para os homens, né? Primeira coisa que Pedro diz para os homens é que devem ter consideração pela esposa. Olha só, homens, maridos, ele diz: igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, primeira coisa, devemos ter consideração cada um pela sua esposa. A ideia aqui, irmãos, é habitar com a esposa de modo compreensivo, compreendendo suas lutas, fazendo parte ali da sua vida. Pedro deseja que os homens amem suas esposas de maneira cristã, ou seja, os maridos devem viver com suas mulheres de acordo com o conhecimento cristão que eles possuem. E quando o homem cumpre isso, considerando a mulher, tratando-a bem, como o vaso mais frágil, a mulher não vai ter dificuldade em se submeter a ele, no sentido de funções, de papel do lar. Em seu casamento, os homens devem demonstrar amor, o amor que Jesus possui pela igreja. Ele deve demonstrar esse amor também para com sua esposa, e assim ter consideração e ser compreensivo para com ela. João Calvino, ele diz o seguinte: o bom marido carrega os fardos junto com a mulher, a trata com amor, com carinho e delicadeza. Quando Pedro diz: maridos, vivei a vida comum do lar, é justamente isso. É a ideia aqui de viver a vida comum do lar, é você estar junto em todos os momentos, né? Porque se o marido for alguém ausente, que sai e volta só de madrugada, você está vivendo a vida comum do lar? E se tem filhos, né? Você está ajudando ali na criação dos filhos, ajudando nos afazeres da casa, etc. Então, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, com sabedoria, com compreensão, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A ideia de proteção, a ideia de cuidado. Segundo dever do marido: primeiro, ele deve considerar sua esposa. Segundo, deve mostrar respeito pela esposa. Mostre respeito. A primeira razão para os maridos honrarem suas esposas vem do conhecimento de que elas são cônjuges mais fracos dentro do casamento. É o que Pedro está ensinando aqui, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então deve haver esse respeito, esse cuidado do marido cristão. A palavra frágil aqui se refere à resistência física. A ideia aqui no texto grego é que fragilidade aqui se refere à resistência física e não às habilidades intelectuais, morais, coragem ou qualquer outra coisa. Pedro está falando justamente de outra coisa, tá? De resistência física. E a segunda razão pela qual os maridos devem honrar suas esposas é que os maridos e esposas dos cristãos devem considerar-se iguais. Olha só o que ele diz: igualmente vivei a vida comum, com igualdade. Não é porque há uma ordem para a mulher submeter que o marido vai usar dessa autoridade e se tornar um tirano, se tornar alguém que oprime, alguém que sufoca, alguém que usa do seu poder e da sua autoridade ali para fazer da vida da mulher um inferno.
Não, gente, isso não é cristianismo, não. Cristianismo é você viver a vida comum, considerando a mulher como parte mais frágil, considerando com todo respeito a esposa que Deus te deu. Olha só, Pedro está dando uma palavra dura aqui para os homens também, não é só para as mulheres. Ele está falando para os homens como eles devem tratar a esposa, como devem viver a vida comum do lar. E Pedro então diz: herde junto com vocês o dom de vida pela graça. Quando ele fala assim, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina. Assim como você é herdeiro da graça de Cristo, a sua mulher também. Então vejam, herde junto com vocês o dom da vida pela graça. Igualdade diante do Senhor, espiritual, diante de Cristo. Porém, Deus coloca funções para cada um dos cônjuges. É isso que precisa ser entendido por cada um de nós. Então, mostre respeito pela esposa. É isso que Pedro está pedindo aqui e ordenando, na verdade, para os homens. E por fim, ele diz para que haja orações do marido crente para com a esposa. E, como ele está falando para o marido aqui, nós vemos no verso 7, no final, ele dizer: herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido crente, ele tem o dever de orar pela esposa, o dever de interceder por ela, de orar com ela, para que ela não caia, para que ela fique firme, para que o relacionamento seja uma bênção. Há um peso sobre nós sobre isso. Pedro leva o versículo 7 a um clímax ao concentrar na vida devocional de marido e mulher, quando apresenta a Deus suas orações. Ele chega a falar aqui de oração interrompida. Olha só o texto: para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, há possibilidade da oração ser interrompida, da oração não ser atendida, não ser ouvida, quando você não cumpre esses seus deveres no relacionamento conjugal. Então, meus irmãos, Pedro vai ensinar aqui que devemos apresentar orações pelos nossos cônjuges, para que nada fique no caminho de suas orações. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala para que as vossas orações não sejam interrompidas, ele está dizendo para que nada fique no caminho entre você e sua esposa, entre você e Deus. Na verdade, essa é uma afirmação delicada da epístola de Pedro, pois o apóstolo indica que está plenamente familiarizado com a vida conjugal. Pedro era casado. Vocês lembram que Jesus curou a sogra de Pedro? Vocês já leram isso no Evangelho? Ou seja, desde aquela época ele já era casado. Então ele tem muita experiência e aprendeu bastante, e tem toda a autoridade outorgada por Deus para falar para os maridos e também para as esposas. Ele tinha experiência conjugal. Ele fala por experiência própria. Quando a gente olha para 1 Coríntios 9, verso 5, 1 Coríntios 9, verso 5, nós temos essa noção, quando está escrito, Paulo falando, né? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Ele está dizendo, esse Cefas é Pedro, tá? É o nome dele. Paulo está dizendo assim, que essas mulheres irmãs acompanhavam os demais apóstolos nas suas peregrinações. Porque ele está falando, nós não temos o direito, eu e Barnabé, por acaso, não temos o direito de nos fazer acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor. Ele está se referindo a Tiago, está se referindo a Judas.
Então Pedro tinha experiência no matrimônio. Então, irmãos, quando o marido não vive com sua mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, ele descobre que não é capaz de orar por ela e muito menos com ela. Os homens que aqui me ouvem, você tem orado com sua esposa? Você tem cuidado espiritualmente da vida dela? Se não, se sim, louvado seja Deus pela sua vida, continue. Mas se não, hoje mesmo, faça isso. Coloque em prática a palavra de Deus, para que suas orações não sejam interrompidas. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele conclui esse pensamento, ele conclui essa parte dos relacionamentos, que ele vai dizer aqui sobre homens e também mulheres, os casados, dando orientações práticas. Elas são simples? Não, desafiadoras. Talvez você está ouvindo aqui e falar, mas isso aí não pode ser assim. Talvez seu coração está resistindo à palavra de Deus, porque é algo que nos humilha, é algo que nos desafia. Mas a palavra de Deus diz: não resistis ao Espírito Santo. Não resistir à palavra, é a revelação de Deus. Não é porque nós estamos no século XXI, numa época pós-evolução sexual, pós-evolução feminista, que a palavra de Deus caiu em desuso, irmãos. A palavra de Deus é eterna, ela está acima das evoluções humanas que acontecem aqui, e ela deve ser ensinada do jeito que ela é, quer nós gostemos ou não. É a palavra de Deus. Então a minha oração, irmãs, irmãos, é que nós, como cristãos e filhos de Deus, possamos olhar para um texto como esse e ver, enxergar a graça de Deus em tudo isso. Imagina se todos os casais do mundo obedecessem essa palavra. Não haveria divórcio, não haveria homem batendo em mulher, espancando mulher, não haveria, irmãos, abusos físicos, morais, sentimentais. Se todos pudessem olhar para esse texto, colocá-lo em prática, os casamentos seriam diferentes. Mas infelizmente nós temos visto nos dias de hoje, dentro da igreja, tudo isso aqui sendo quebrado. Você vê relacionamentos fracassados, homens abusivos, espancadores, mulheres também insubmissas, caminhando para o divórcio. Nós vemos aí no censo, que muitos dentro da igreja têm cometido. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Então, meus irmãos, minha oração sincera é que todos nós, eu, vocês, possamos colocar em prática essa palavra. Oremos ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu tenho dificuldade nessa área. Me ajuda, Senhor. As mulheres orando: me ajuda, Senhor, a ser submissa ao meu marido. Me ajuda a ter sabedoria para lidar com as situações onde a minha vontade é esganar o sujeito. E os maridos a mesma coisa. Senhor, me ajuda a amar mais a minha esposa, a me importar mais, a cuidar dela, a protegê-la. Me ajuda, Senhor Deus, a guiá-la nos caminhos do Senhor. Precisamos orar, irmãos, sobre isso. Precisamos urgentemente colocar essa palavra em prática, proteger então o nosso casamento.
Como eu disse numa palestra, eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem ela é, mas ela ficou marcada na minha mente. O casamento, muitos enxergam como uma prisão, a perda da liberdade, agora acabou tudo. Mas não, ao invés de enxergar o casamento como uma prisão, enxergue como um castelo forte, uma fortaleza, na qual Deus te coloca para que você não peque, na qual Deus te coloca para que você desfrute da vida, na qual Deus te coloca para que você obedeça a Ele. Que Deus, então, meus irmãos, nos abençoe e nos ajude a cumprirmos toda a palavra do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Peço para que os irmãos se coloquem em pé para fazer a oração final e então impetrar a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Você que é casado, você que é casada, você que pretende casar, coloca também aí a mão no coração. Deus, Ele cuida também desses pontos da nossa vida, irmãos, da nossa vida sentimental, da nossa vida amorosa. O Senhor, Ele também tem muito interesse em nos pastorear nessa área também. Então, as crianças que estão presentes na igreja, orem pelo casamento dos seus pais, orem para que Deus abençoe sua mãe, seu pai, e vamos orar para que o Senhor tome conta das nossas vidas nessa área. Não é à toa, irmãos, que nós estamos lendo essa palavra hoje. A palavra de Deus, ela tem seu propósito, ela jamais volta vazia. Oremos. Senhor Deus, sabemos que há um propósito, Pai, em todos os momentos. Sabemos que há um propósito do Senhor para cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós que aqui estamos que ouvimos essa palavra, Senhor Deus. Talvez alguém possa pensar, mas eu não sou casado. Eu ainda não sou casado, por que eu vou ouvir essa palavra? Deus quer que você ouça. Deus quer que você aprenda como tratar uma mulher. Deus quer que você aprenda como tratar o marido. Que Deus nos ajude a compreender a sua santa palavra em Pedro. E nós, Senhor, te agradecemos pelo teu pastoreio. Te louvamos porque a tua palavra é boa, ela é agradável. A tua palavra, Senhor Deus, ainda que seja um desafio para nós pecadores colocarmos em prática, mas nós sabemos que o Senhor pode e tem todo o poder para nos ajudar. Abençoa, Pai, os relacionamentos de cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor Deus, a vida sentimental. Abençoa o coração. Que não deixe, Senhor Deus, que ninguém cometa imprudências. Não deixe, Senhor Deus, que o desespero venha bater e a pessoa venha violar a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos relacionamentos, Pai. Abençoa nossos casamentos, nossas esposas. Abençoa, Senhor Deus, os maridos presentes aqui. Abençoa, meu Deus, o lar de cada um deles. Abençoa, Pai, também o casamento daqueles irmãos que não puderam vir essa noite. Que a tua graça, que o teu amor e a tua compaixão também esteja lá. Nós oramos, Senhor Deus, te agradecendo por tudo. Louvado seja o Senhor, porque foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que criou o casamento, foi o Senhor que deu as ordens, foi o Senhor que deu as instruções, e é o Senhor que nos orienta pela tua palavra. Que nós venhamos ser servos fiéis e colocá-las em prática, para a glória do Senhor e para a nossa felicidade no casamento, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus Pai, que o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que a consolação
do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês que aqui se encontra nessa noite, não somente hoje, mas para todo sempre. No nome de Cristo, e nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem se sentar.